Bem-vinda, bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento, que a partir deste momento está no ar pela Rádio e TV Unicesumar. Este programa tem o intuito de levar até você informação, conhecimento, entretenimento, comportamento, bem-estar, atualidades, oportunidades e importantes assuntos para o nosso crescimento pessoal e profissional. No programa de hoje, vamos abordar o assunto fisioterapia esportiva, especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional desde 2007, em que o profissional é responsável por trabalhar em prol da prevenção e tratamento de possíveis lesões decorrentes da prática de esportes e exercícios físicos. Os fisioterapeutas esportivos desempenham um papel fundamental na saúde e desempenho de atletas, atuando em estreita colaboração conjunta para otimizar sua condição física, ajudar na reabilitação de lesões e prevenir futuros problemas. Os fisioterapeutas esportivos têm um profundo conhecimento do corpo humano, biomecânica e dos diferentes tipos de lesões esportivas. Para conversar conosco sobre este e outros assuntos, tenho como convidado Kleber Barbão, graduado em fisioterapia, pós-graduado em fisiologia do exercício, fisioterapia desportiva e terapia manual e postural. E fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futsal desde 2013. Convidado anunciado, me resta também convidar você para que permaneça conosco e que os assuntos abordados possam nos auxiliar sempre. O Comunidade do Conhecimento volta já. O assunto que estamos trazendo em pauta é fisioterapia esportiva, que ao longo dos anos tem aprimorado a mecânica do movimento, aumentando a flexibilidade e desenvolvendo a força muscular, auxiliando o atleta a alcançar picos de desempenho de maneira segura e eficaz. O convidado é Kleber Barbão, que já foi fisioterapeuta de diferentes equipes de modalidades esportivas de Maringá, como Seleto Futsal, Ciagim Futsal, Maringá Vôlei, Grêmio de Maringá, Maringá Futebol Clube e Aruco, além do esporte ao futebol de amputados da SAMA. Ele também é proprietário do Centro de Reabilitação e Preparação Física Clinisport Prime, localizado em Maringá, e sócio proprietário da Clinisport Barcelona, na Espanha. Kleber, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Laine, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho. É um prazer estar aqui e espero contribuir com alguma coisa. Kleber, antes da gente começar a falar de todo o seu histórico, eu queria saber como iniciou na sua vida a parte da fisioterapia esportiva. É uma coisa bem interessante, né? Na realidade, a fisioterapia não foi meu primeiro curso, tá? Eu acho que, como a grande maioria dos jogadores, eu queria ter sido jogador de futebol. Eu faço a brincadeira, era tão bom que virei fisioterapeuta. Mas, na realidade, no início, eu procurei algo que se assemelhasse mais ao futebol. Então, minha primeira opção de curso foi educação física. Então, ali, quando a gente fala em meados de 2000 para 2001, eu terminei o ensino médio e a minha ideia era estudar educação física à noite e treinar. Eu jogava na categoria de Maringá, categoria de base de Maringá, e treinar durante o dia. Porém, chegou uma hora que eu vi, não é para mim. E eu comecei a trabalhar, né? Na época eu trabalhei de office boy e auxiliar geral e estudar à noite. Aí apareceu uma oportunidade de fazer uma segunda graduação, tá? E aí eu fui escolher o que parecia mais com a educação física. E aí veio a fisioterapia. Então foram 4 anos aí levando as duas faculdades e me formei em fisioterapia e aqui estou, já com, vamos colocar aí, 17 anos de formado. E você, quando você optou também por fazer a fisioterapia, você já sabia que você queria entrar nessa área esportiva mesmo? Exatamente. Eu acredito que, como eu falei, um grande motivador foi esse histórico de ter participado do meio esportivo, né, no caso o futebol. Acredito que isso sempre foi uma paixão e continua sendo. É o que me faz acordar todos os dias pela manhã.
Antes a gente falava muito da fisioterapia, mas não era algo tão voltado quanto hoje em dia, né? Existem diversas tecnologias que os próprios fisioterapeutas estão, né, juntamente com seus atletas. Você acha que, né, desde quando que isso deu uma reviravolta e que realmente precisou ter esses fisioterapeutas especializados na área esportiva? Legal, excelente pergunta. A fisioterapia ela é uma profissão nova, tá? Então, comparado à educação física, à medicina, é uma profissão muito jovem. Eu acredito que agora, na última década, vamos colocar assim, os fisioterapeutas começaram a compreender mais a fisioterapia. E com esse autoconhecimento profissional, eu acredito que nós conseguimos transferir isso para os nossos clientes, sejam eles atletas ou não. E a fisioterapia ela acabou também migrando para as especialidades. E no caso da desportiva, ela veio crescendo, né, com o passar do tempo, mesmo porque, como eu falei, o autoconhecimento profissional gerou resultado. Né? E o resultado vem trazendo longevidade aos atletas, recuperando eles em períodos, em tempos que às vezes, se não tivesse um estímulo maior, não iria ter essa recuperação. Então, acredito que isso tudo somado fez com que a fisioterapia ganhasse força e cada vez mais vem sendo reconhecida no meio do esporte. E aí, bem isso que você falou, né? Porque antes não tinha essa junção da medicina, dos médicos mesmo que cuidavam dessa parte, com os fisioterapeutas. E o que vocês fazem é um trabalho tão maravilhoso que vocês conseguem ali prevenir até mesmo uma lesão que né, possa surgir. Então, eu acho que esse trabalho que vocês fazem melhorou muito essa parte esportiva com jogadores, atletas, enfim, né? Essa parte mesmo esportiva. Eu acredito que antigamente trabalhava-se numa equipe, olha que interessante, lógico que eu vou usar uma terminologia só para exemplificar. Antigamente trabalhava-se muito em equipe multidisciplinar. O que é isso? O médico pegava, fazia um diagnóstico, passava o fisioterapeuta fazia o tratamento, passava o educador físico passava para o nutricionista, e aí o caso o atleta, já que estamos falando do esporte, ele era conduzido de mão em mão. Sim, tá? Hoje, houve uma evolução. A gente fala em equipe transdisciplinar. Na realidade, todo mundo está com a mão no atleta. Ao mesmo tempo que o médico faz o diagnóstico, o fisioterapeuta já entra com o tratamento, o educador físico já entra com a base de preparação, o nutricionista já faz todo esse suporte, tem o psicólogo que vem entrando no processo. Enfim, todo mundo conduz ele de uma forma conjunta. Então, eu acredito que essa comunicação e essa troca de conhecimento vem otimizar, sim, a reabilitação e ajudar a minimizar o risco dela. Então, eu acredito que isso seja um fator muito importante aí para esse crescimento dessa área esportiva. Você acha que os atletas, né, de alto rendimento, seja ele qual for o esporte, ele tem que ter uma frequência maior, né, de visitação com o fisioterapeuta esportivo? Eu gosto né, quando eu costumo palestrar, eu uso terminologia. Antigamente nós tínhamos muito jogador de futebol, hoje nós temos muitos atletas. Sim. Tá? Então, lógico que é uma terminologia, mas é uma evolução, vamos dizer assim. Eles começaram a ter o processo educacional e aí buscar um melhor cuidado. Eu gosto, Laine, de dividir a fisioterapia em 3 grandes pilares. O primeiro pilar é o que todo mundo conhece, que é o curativo. Né? O atleta se lesionou, você vai lá, faz o trabalho de reabilitação e coloca ele em situação de jogo novamente junto aos demais integrantes da equipe. Só que, além disso, nós temos o trabalho preventivo, que aí sim, ele entra com o intuito de minimizar o risco de lesão. Então, é um trabalho feito em conjunto com o preparador físico ou algum outro integrante da comissão técnica, onde se previne, tá, com exercícios, né, a parte específica. No caso assim, quais são as lesões mais comuns no futebol? São essas. Então, a gente vai fazer um trabalho específico para determinar. Só que hoje existe um terceiro pilar que é o educativo. É esse que eu levanto a bandeira. É você mostrar para o atleta a importância do trabalho, mostrar que para ele a grande maioria das lesões que ele tem não são de contato, são lesões que acontecem por meio biomecânico. E promover esse empoderamento do atleta, eu acredito que é um grande pilar da fisioterapia que vem crescendo muito e ajudando aí nessa longevidade desses atletas. Olha, o papo está muito bom, mas antes nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Comunidade do Conhecimento. O Comunidade do Conhecimento está de volta pela Rádio e TV Universitária Unicesumar, programa produzido pela Fundação Sesumar. Ao meu lado, Kleber Barbão, fisioterapeuta esportivo, e nós estamos aqui conversando sobre sua experiência em esportes de alto rendimento. Kleber, a gente estava falando justamente, né, sobre os atletas de alto rendimento. A gente
fala sempre mais de jogador de futebol, mas não, né? Um mesmo que eu estava conversando aqui nos bastidores são os próprios atletas de atletismo. Eles sofrem bastante nessa questão pré-campeonato ou mesmo, né, a sua carreira é um pouco menor justamente por esse impacto que eles sofrem? Eu acredito que todo mundo que venha trabalhar com alta performance eleva o seu corpo ao limite. Tá? E infelizmente ou felizmente, né, quando você eleva seu corpo ao limite, você está sujeito a lesões, a danos, né? Mas eu acredito que, assim, que toda modalidade, inclusive o atletismo, né, nas suas diversas modalidades, há sim um grande zelo, uma preocupação de toda uma equipe técnica, porque na grande maioria das vezes esse esporte é individual, né? Diferentemente do esporte coletivo, onde há uma divisão de responsabilidade ali, ele com ele mesmo, né? Isso. Então, eu acredito sim nessa estafa, nesse burnout, vamos dizer, físico e mental. Mas, como eu falei, acredito que a evolução da equipe técnica, no que está atrás da cortina, né, atrás do espetáculo, dos protagonistas, vem crescendo. E isso só vai aumentar a longevidade esportiva e trazer mais resultados. Isso é muito bom, né? E aí você tem a clínica aqui em Maringá, que nós tivemos a presença ilustre do renomado jogador Neymar. Por que você, né? Por que o Neymar esteve aqui em Maringá? Vamos contar para o pessoal o porquê que ele escolheu Maringá e a clínica para estar aqui presente. Isso eu acho muito bacana, né? Um jogador, né? Assim como todos, né? Quando alguém se desloca da tua cidade, do seu país para vir aqui à nossa clínica, é uma imensa satisfação, né? No caso do Neymar, eu já faço um trabalho com o pai dele já há alguns meses, né? Por intermédio do nosso amigo em comum, o Falcão. Sim, Falcão. Né? O Falcão, eu trabalho com ele desde 2014. Então, o Neymar veio a Maringá fazer uma bateria de testes que veio a somar as informações que ele já tem do staff. Ele tem um staff muito competente, tá? Um staff pessoal. Então, eu acredito que, de alguma forma, a gente pôde contribuir com essa volta e de um cara que faz muita falta na nossa seleção brasileira aí, ainda mais no momento que ela vem passando. Então, fico feliz em poder tem até ajudar. A foto aqui, ó. Essa foi a primeira vez que eu conheci, tá? Isso foi lá em Mangaratiba, essa foto, foi né? lá. E um garoto muito, né? Todo mundo às vezes procura criar um estereótipo dele, mas os contatos que eu tive com ele, um garoto muito humilde, muito responsável, comprometido com o trabalho que é passado. Então, como eu falei, para mim foi um prazer poder de alguma forma ajudar e espero que ele já nos dê alegria. Né? Estamos precisando dele na seleção, né? já está voltando. Já está voltando, isso é muito bom. E agora, para falar um pouquinho sobre o seu trabalho na Seleção Brasileira de Futsal. Como começou esse trabalho? Como que foi também entrar na seleção e ser o responsável ali pela nossa Seleção Brasileira de Futsal? Olha, já são 12 anos, né, na seleção. Eu costumo dizer que eu estou como fisioterapeuta da seleção, né? Essa vaga não é minha, né? Eu estou ocupando ela. Mas para mim é um grande prazer, era um sonho, né, de quando a gente conversou, né? Tem até a foto quando convocada. É um sonho, porque quando você entra nesse mundo esportivo, você quer, né, atingir. Se você perguntar para assim, Kleber, você está formado há quanto tempo? Eu vou falar, 17 anos, né? Quando você começou, você imaginava chegar a uma seleção brasileira? Eu falei assim, eu gostaria, mas eu sabia que se eu procurasse fazer o meu melhor e me dedicasse, eu chegaria em algum lugar. E graças a Deus consegui chegar a uma seleção brasileira. Eu encaro toda a convocação como se fosse a primeira. Procuro sempre entregar o meu melhor, né? Não inventando, mas sim inovando. E agora nesse último compromisso, né, que foi o Mundial no Uzbequistão, né, que a foto está aparecendo ali, a gente pôde contribuir aí com o título mundial. Já era o meu terceiro ciclo, né, então foi o meu terceiro campeonato mundial. E infelizmente nos outros a gente não teve o êxito de conseguir o título e nesse a gente foi agraciado no domingo, dia 6, aí, com o título mundial. Nesses campeonatos, a gente sabe que, às vezes, o atleta consegue não, né? Vai, às vezes, à exaustão. Como que é o trabalho de vocês em relação a isso? Vocês fazem um trabalho diário? Vocês conseguem ter uma pausa para essa recuperação do atleta? Como que funciona? Isso é bem interessante, né? Como a gente havia adiantado, a gente trabalha numa equipe transdisciplinar, né? Então, a gente faz esse monitoramento com controles, tá? Com atletas diariamente. Então, antes e depois das sessões de treinamento, após uma partida, quando eles acordam, nós mandamos questionários para eles e a partir da resposta desse questionário, há uma tabulação dos informes e assim há uma análise da equipe técnica. Então a gente consegue determinar, falar assim, olha, esse jogador está um pouco mais estafado, olha, não, a equipe inteira está desgastada, não teve uma boa noite de sono em função de uma viagem, em função de um fuso. Então a gente entra, né, em debate, passa isso para o Marquinhos Xavier, que hoje é o treinador da seleção brasileira, por uma tomada de decisão. Olha,
com que volume que nós vamos treinar, qual a intensidade, será que é interessante uma folga. Então é feito todo um monitoramento constante para que a gente consiga aí minimizar o risco de lesão, porque infelizmente a lesão é inerente ao esporte, e também melhorar a performance esportiva. Vocês estão sempre em cima, né, dos atletas e tudo mais, mas em relação a aparelhos, existem aparelhos novos que vocês conseguem estar sempre, né, numa viagem como essa, para ajudar esses atletas? Existe, e eu vou até um pouco mais além, se você me permitir. Até antes da viagem, existem aparelhos, né? No caso nós temos aqui, não estou querendo fazer um merchan, mas nós temos aqui em Maringá, na Clinisport, nós temos aparelhos que a gente consegue identificar desequilíbrios. Então, a gente consegue entender um pouco mais o atleta, quantos por cento uma perna é mais forte que a outra, quantos por cento ele pisa de um lado, do outro, fazer o monitoramento da corrida dele, ver se tem alguma alteração no padrão de marcha. Junto a isso, nós temos também, em período de convocação, outros recursos. Aparelhos que conseguem medir o nível, o quanto de aceleração que ele fez num treino, numa partida, o quanto que ele correu, né, que é por meio de GPS. Então, assim, a tecnologia vem ajudando muito nesse monitoramento e deixando cada vez mais esse trabalho quantitativo e não qualitativo. Ou seja, parece que o atleta está melhorando. Não, a gente consegue ver, não, realmente ele está melhorando. Está aqui, ó, a evolução dele saiu do número A e veio para o B. Tá? Então, existem sim, nós utilizamos e tenho certeza que isso vem somar muito no processo e, com certeza, modificar o resultado final. Isso a gente fala bastante dos atletas de alto rendimento, mas tem aqueles também que não são atletas de alto rendimento, mas que fazem coisas poucas, uma atividade física, uma academia e até mesmo algo que muitos reclamam é a parte de crossfit. Que o pessoal faz crossfit, mas depois de um tempo reclama que tem problemas no joelho, algo do tipo. Isso é verídico? Eu sempre gosto de dividir em 3 grandes classes. Eu tenho o atleta profissional, que é aquele que é uma dedicação exclusiva e a pessoa vive disso. Eu tenho o amador, que é aquele que engloba atletas jovens, que é um tema muito interessante de conversar, e também aquelas pessoas que se dedicam um pouco mais, façam um treinamento diário, e tem o recreacional. Recreacional é aquele que vai lá 1 ou 2 vezes por semana, só para fazer mais a parte social. Só para falar que foi, para postar que foi na academia. Nessas 3 esferas acontecem as lesões. O que mais é interessante é que na grande maioria das lesões não tem o contato. Então, né, não tem trauma, vamos dizer assim. Então, na grande maioria das vezes, como você mesmo falou no início, apresentando a fisioterapia desportiva, é de origem biomecânica. Sim. E a biomecânica é uma junção do que tem no corpo com o que você faz, fez ou usa no seu corpo. Então, quando alguém me pergunta, fala assim, Kleber, o crossfit machuca alguém? Eu falo, não. O que machuca se a pessoa não está preparada para isso, executar o trabalho, ou às vezes é mal orientada. Então, isso vem sim acontecendo, mas acho que com essa velocidade de informação, aí os profissionais vêm internalizando a informação, gerando conhecimento e transferindo para um trabalho de qualidade para os alunos. Mas tem conexão sim, muitas vezes as pessoas excedem o limite, né, não procuram um acompanhamento adequado. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer para os meus clientes, que às vezes eles erram um pouquinho no microciclo. O que é o microciclo? Eu fiz um baita treino de crossfit na quarta. E às vezes eles não comunicam o professor deles que eles vão correr na quinta, mas o trabalho de quarta interfere totalmente no da quinta, que vai atrapalhar o de sexta. Então, quando você tem aí um profissional adequado que consegue desenhar muito bem a tua semana, a chance de lesão ela diminui bastante. É por isso que você precisa ter um bom profissional ao seu lado, dando orientações e também você falando a verdade, né? No caso ali dos amadores e aqueles que vão esporadicamente na academia. Agora, os atletas de alto rendimento, não tem como, né? Esses têm que ser colocados à risca, tudo certinho. E aí vale, de novo, aquilo que a gente havia falado anteriormente, sobre a parte educacional. Sim. Quando você consegue, Lene, mostrar para o atleta a importância de um trabalho, não só dentro da quadra, como fora da quadra, você consegue ganhar um aliado. Tá? Quando você trabalha em valências biomecânicas, muitas vezes eu tenho que mudar um padrão postural de um atleta. E como é que a gente muda isso? Com exercícios de repetição. Ou seja, se esse cara não te ajudar diariamente, você não vai conseguir o resultado, nem você, nem ele. Sim. Então, muitas vezes a gente tem que ir para a parte do comportamento humano. É tentar ali, de alguma forma, atingir na crença desse atleta, nos valores dele, para trazer ele para você conseguir fazer um trabalho aí de promoção da saúde com ele. E o trabalho tem que ser um pouquinho mais complicado, mas até a pessoa, né, até o atleta entender realmente. Kleber, muito obrigado pela sua presença, obrigada por falar um pouquinho mais do seu trabalho, parabéns pelo seu excelente trabalho. Continuei por muitos anos à frente da nossa seleção brasileira de futsal, aí cuidando dos nossos atletas.
Eu que agradeço o convite, parabéns pelo seu trabalho. Que bom saber que temos vários amigos em comum, que legal. E espero que de alguma forma, né, com esse nosso bate-papo, tenha conseguido aí pelo menos gerar uma dúvida na cabeça de quem está nos assistindo, né? Acho que esse é o objetivo, né? É trocar experiência e tentar aí ajudar quem precisa. Mas muito obrigado mesmo e um prazer estar aqui. Obrigada. Conversei com Kleber Barbão, fisioterapeuta esportivo que nos contou sua vasta experiência com atletas de alto rendimento. E o Comunidade do Conhecimento fica por aqui, mas antes fica o convite para nos acompanhar em nossas redes sociais e rever nossos programas no momento que quiser pelo nosso canal do YouTube. Até uma próxima oportunidade.